A carta aos Hebreus é um presente de Deus para as nossas vidas através das Sagradas Escrituras. É praticamente o monumento teológico mais sublime do Novo Testamento. Sem autor, escritor discriminado, ainda que alguns possam atribuir ou a Paulo, ou a Apolo, Barnabé, ou até mesmo Clemente, ainda que tenha ausência da identificação direta do escritor dessa carta, ela reforça o valor que ela tem. O valor dessa carta não se repousa sobre o escritor, mas sobre a majestade de Jesus. A data provável do registro dessa carta vai variar entre 60 e 70 depois de Cristo, provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém. O público-alvo consiste em alguns cristãos de origem judaica que estavam enfrentando perseguições. Eles eram tentados a retornar às práticas do judaísmo como uma forma de segurança e estabilidade. O autor, como um pregador que conhece profundamente o Antigo Testamento e seus rituais, ergue um argumento vigoroso. Cristo é superior a tudo que veio antes. Ele é o cumprimento, é o clímax da plena revelação de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Essa carta nós vamos dividir em algumas sessões. Na primeira sessão, dos capítulos 1 e 2, a narrativa começa com uma declaração grandiosa. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas, mas agora, nesses últimos dias, falou de forma final e definitiva por meio de Jesus, o Filho de Deus. A voz de Cristo não é mais uma entre outras, mas é a voz que encerra a discussão. Ele é o herdeiro de todas as coisas, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Os anjos, tão reverenciados na tradição judaica, são apresentados como servos, enquanto o Filho é o Rei que reina para todo sempre. Essa comparação não diminui os anjos, apenas coloca Cristo no seu devido lugar, em um trono acima de toda a ordem celestial. No capítulo 2, a narrativa se torna uma advertência. Se a palavra anunciada por anjos exigiu obediência, quanto mais a mensagem anunciada pelo Filho de Deus. Este Filho, ele não está distante. Ele se fez homem, sofreu, foi aperfeiçoado por este sofrimento, venceu a morte, se tornou o perfeito sumo sacerdote que socorre aqueles que são tentados. Na segunda sessão, nos capítulos 3 e 4, Cristo é apresentado como superior a Moisés. Ele é a promessa do descanso que Deus dá ao seu povo. Moisés, o grande líder, o libertador de Israel, é honrado como servo fiel na casa de Deus. Mas Cristo é o filho sobre a casa. Ele não apenas conduz o povo, ele é a própria estrutura sobre a qual a casa se ergue. O autor aqui vai conduzir o leitor para uma jornada no deserto, lembrando que Israel endureceu seu coração, não entrou no descanso prometido por causa da sua murmuração. Quem escreve a carta aos Hebreus levanta aqui uma exortação que se torna urgente. O descanso permanece disponível e a porta continua aberta, mas o coração ele pode se endurecer. E por causa disso, alguém pode perder a oportunidade de provar das promessas e dos benefícios que o reino de Deus nos dá. A palavra de Deus é algo vivo, penetrante, expõe o interior humano e nada escapa dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Todas as coisas são nuas e patentes perante os olhos de Deus. Na terceira sessão, os capítulos 5 a 7, nós temos uma narrativa com um tom sacerdotal. Cristo aqui é apresentado como o grande sacerdote, o sacerdote que não apenas se compadece do povo, mas intercede de uma forma eficaz pelo povo que ama. Ele não tomou para si a honra do sacerdócio,
Pelo contrário, ele foi chamado assim como Arão foi chamado para ser sacerdote. Porém, o seu sacerdócio não se baseia na linhagem levítica. O sacerdócio de Jesus pertence à ordem de Melquisedeque, uma misteriosa figura que une realeza e sacerdócio. O autor alerta aos ouvintes sobre a lentidão em aprender o risco de cair da fé. Porém, o encoraja o povo lembrando que Deus não é injusto para se esquecer das obras. Hebreus capítulo 7 constrói o argumento mais elaborado. O sacerdócio levítico era temporário, o sacerdócio de Cristo é eterno. A lei é fraca pela natureza humana e não podia levar à perfeição, mas Jesus, o sacerdote, segundo o juramento divino, vive para sempre e pode salvar totalmente todo aquele que se achega a ele, para que este possa se achegar a Deus. Na quarta seção, versículos de 8 a 10, o autor volta o seu coração para a antiga religião. O tabernáculo, os rituais, os sacrifícios. Ele descreve os objetos sagrados, coloca ali o véu, a arca, os sacrifícios repetidos ano após ano, tudo isso era sombra, era uma figura provisória de uma preparação de algo maior. Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas entrou no céu que ele mesmo construiu. O seu sacrifício não se repete, porque foi único, perfeito, perpétuo e suficiente. Ele não oferece sangue de animais, mas ofereceu o seu próprio sangue. Ele não cobre o pecado das pessoas, ele os remove completamente. Com isso, Jesus inaugura a nova aliança. Não escrita em tábuas de pedra, mas no coração do ser humano. Uma aliança que promete perdão completo e acesso pleno à presença de Deus, sem quaisquer rituais. Diante dessa realidade, a narrativa se ergue como um apelo. Aproximemo-nos com um coração sincero, mantenhamos firme a confissão e guardemos a fé sem vacilar. Essa é uma advertência que ressoa até os nossos dias. Rejeitar tão grande sacrifício de Jesus é desprezar o próprio Deus. Na quinta sessão, nós temos os capítulos de Hebreus 11 e 12. Aqui nós chegamos à famosa galeria dos heróis da fé. O autor narra nomes conhecidos e desconhecidos, trazendo, por exemplo, Abraão, Sara, Moisés, Gideão, Davi, os profetas e muitos outros. Homens e mulheres que não viram o cumprimento final das promessas, mas viveram como peregrinos olhando para o invisível. O objetivo não é exaltar essas figuras, mas mostrar o caminho da perseverança. Se eles, sem ver em Cristo, permaneceram fiéis, quanto mais nós que contemplamos por essa revelação. No capítulo 12, ergue o clímax narrativo desta carta. Corramos com perseverança e olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador e também sumo sacerdote da nova aliança e da nossa fé. Ele enfrentou a cruz, desprezou a vergonha, assentou-se à direita de Deus. A jornada de fé envolve disciplina, renúncia e foco. O Monte Sinai representou o temor e a distância. O Monte Sião representa o acesso, a festa, a alegria e a comunhão celestial. Chegando na sexta sessão, Hebreus capítulo 13, é o último movimento da carta. E agora, voltando para a vida cotidiana. A narrativa agora se torna mais pastoral. Ela orienta sobre a fé e o amor fraternal. Está ensinando sobre hospitalidade, sobre pureza, contentamento. Está ensinando sobre a honra aos líderes e aos sacrifícios espirituais. Cristo aqui é apresentado como aquele que sofreu fora do arraial. E os leitores são chamados a sair com ele para fora das estruturas antigas, carregando o seu vitupério. A carta aos Hebreus termina com uma bênção majestosa. O tom final é de encorajamento.
com uma voz de um pregador que, após longa exposição, confirma o seu amor e a sua urgência pastoral. A carta aos Hebreus, acima de tudo, é um convite para ver Cristo não apenas como uma figura histórica, mas como uma realidade eterna. Um convite para deixar para trás as sombras dos rituais, das seguranças humanas e abraçar a plenitude da nova aliança. E também é um aviso para nós. A fé não pode ser tratada com leveza. E por fim, uma promessa. Aquele que começou a boa obra é fiel, e Cristo, o sumo sacerdote eterno, vive para interceder por nós.